Boa tarde, pessoal. Guerreiros que aguentam até o final, até a última hora. Esperamos estar fazendo um trabalho para que vocês amanhã se sintam totalmente à vontade, porque é uma prova tranquila, é uma prova que vocês sabem. Basta ter a paciência de ler para encontrar a resposta certa. Tá? Então estamos aqui, eu e meu grande amigo Lázaro, Química e Biologia, respectivamente, para ajudarmos vocês com essas duas que amanhã, com certeza, vocês vão estar lá para fazer as 30 dessas 30 questões que tem aqui. Tá? Então vamos lá começar. Pessoal, boa tarde. Bom, eu queria que vocês pegassem o nosso material, tá certo? Na primeira questão de Biologia, tá na Professor Lázaro, questão número 1 de Biologia. Aliás, o assunto dessa nossa primeira questão aí é muito importante para essa prova de amanhã, porque ela fala sobre células tronco, certo? Que é uma temática fundamental em termos de exame, em termos de vestibular. Peguem o materialzinho de vocês e acompanhem comigo a leitura do texto que está na questão número 1 aí do seu módulo, tá? Diz assim, ó: para reparar feridas no intestino de cobaias, pesquisadores da Unicamp estão contando com a ajuda das chamadas o quê? Costureiras microscópicas. Grifem aí, ó. As células tronco mesenquimais. Então, ó, na primeira questão, lá na quarta linha do texto, tem assim, ó: as células tronco mesenquimais. Aí ele continua: por meio de uma técnica complexa, patenteada pela universidade, eles descobriram como colar essas células num fio de sutura cirúrgico. Eu vou explicar para vocês qual foi a técnica aí, certo? Quando você faz um procedimento cirúrgico, você utiliza um fio para fazer a sutura, certo? Para fazer a sutura. O objetivo disso é que o tecido que sofreu a lesão, ele se recupere, para que haja cicatrização. O que foi que os caras fizeram lá na Unicamp? Eles pegaram fio de sutura cirúrgico e eles conseguiram colar nesse fio o quê? Células tronco. E o que eles perceberam? Que quando se utiliza esse fio contendo células tronco, ele afirma na própria enunciado aí da questão que as feridas, as lesões costuradas por esse fio cicatrizam em 15 dias, quando o normal seria o quê? 10 semanas. Gente, isso aí está mostrando uma das principais características de quem? Das células tronco, que é a capacidade mitótica. Uma célula tronco, ela é uma célula que tem uma grande capacidade de quê? Se dividir. Como ela se divide rapidamente, ela tem capacidade de quê? Rapidamente regenerar um tecido. Só que aí vem um detalhe. Quando você fala de célula tronco, basicamente nós temos dois grandes grupos de células tronco. Quais são? As embrionárias, que são aquelas que são obtidas durante o desenvolvimento embrionário, estágio esse, mórula ou blástula, e as células tronco adultas. O detalhe que você tem que ficar atento é o seguinte: você diz assim, Lázaro, quando é que eu vou considerar uma célula tronco como adulta? Equivocadamente, muita gente pensa que a célula tronco ela é chamada de adulta porque ela é retirada de um indivíduo que adulto. Não é obrigatório, não. Ela é adulta porque ela não é mais embrionária. Ela é adulta porque ela não é mais obtida do botão embrionário, lá da fase de mórula, lá da fase de blástula. Professor, então quem seriam as chamadas células tronco adultas? Cordão umbilical é considerada adulta, medula óssea, polpa dentária e tecido adiposo. Então qualquer célula tronco que você obtiver, seja do cordão umbilical, seja da medula óssea, seja da polpa dentária ou do tecido adiposo, ela não guarda totipotência. Ou seja, ela não consegue se diferenciar em todas as células. Estas todas são chamadas de quê? Multipotentes. O que foi que ele citou no enunciado? Que as células tronco eram quais? Mesenquimais. Células tronco mesenquimais são adultas. Se elas são adultas, elas são mesodérmicas.
Então elas só podem se diferenciar em tecidos também de origem o quê? Mesodérmica, ok? Então elas podem ser usadas para recompor tecidos conjuntivos, tecidos musculares, mas não qualquer tipo de tecido. Aí vamos para os itens, porque ele diz assim: as pesquisas biotecnológicas contendo células-tronco e o trabalho de mestrado desse pesquisador aí da Unicamp permite-nos inferir que, item A, o fio cirúrgico de sutura reside na capacidade das células-tronco hematopoéticas. Quem são as hematopoéticas? Medula óssea. Medula óssea é embrionário? Não, é célula-tronco o quê? Adulta. Então, medula óssea possui caráter totipotente? Não. Célula-tronco da medula óssea não é totipotente. As únicas que são totipotentes são as embrionárias. E medula óssea, ela é multipotente. Professor, uma célula multipotente tem uma boa capacidade de se diferenciar? Tem. Ela só não tem capacidade de se diferenciar em todos os tecidos. Normalmente, pessoal, no Brasil, quando vocês escutam falar de transplante de medula óssea, qual é uma das principais doenças que é curado com transplante de medula óssea? Leucemias, que é uma doença do sangue. Por que a medula óssea pode curar uma leucemia? Porque leucemia é uma doença do sangue. O sangue é um tecido o quê? Conjuntivo, origem mesodérmica. Aí a medula óssea pode ser usada para isso. Mas, por exemplo, eu posso usar a medula óssea para curar tecido nervoso? Não. Porque tecido nervoso é de origem o quê? Ectodérmica. E só quem origina tecido nervoso são as células embrionárias. Aí não poderia. Ok? Então o item A está falso, porque ele disse que as hematopoéticas poderiam ser totipotentes. Não são, são multipotentes. B, a falha do projeto de mestrado reside no fato de que só as células-tronco embrionárias podem ser usadas no tratamento. Não. É tanto que o fio que foi usado no tratamento não é célula embrionária, é célula mesenquimal. Então não são só as embrionárias. Falso item B. C, a estratégia da pesquisa é revolucionária, até aí beleza, pois encontra-se sustentada pelas novas pesquisas que apontam a capacidade das células-troncos mesenquimais originar toda variação de tecido. A mesenquimal origina todo o tecido? Somente as embrionárias que podem fazer isso. Está errado também o item C. Onde é que você encontra o item coerente? Olha o item D de dado. O fio de sutura é revolucionário, pois as células hematopoéticas e as mesenquimais possuem caráter o quê? Multipotente. Portanto, podem originar apenas células de mesma origem embrionária. Verdadeiro isso aí. Porque as multipotentes só podem originar outras células que também são de origem o quê? Mesodérmica. Então, na nossa primeira questão que fala sobre célula-tronco, qual é a alternativa mais coerente? Item D de dado. Beleza? Então, um assunto muito bacana para a provinha de amanhã é você dar uma revisada em célula-tronco. Saber que ela é uma célula indiferenciada. Beleza? Mestre Hugo. Lázaro, isso aí é biotecnologia? Biotecnologia, perfeito. Assunto muito importante, assim como a nossa primeira questão, que é de petróleo. Tá? Petróleo a gente sabe que muita gente chama até de ouro negro. E aí eu chamo logo a atenção de vocês, Na revista super interessante desse mês, claro que se está esse mês, é óbvio que não vai estar nenhuma reportagem dela na prova de amanhã. Mas é o assunto que trata. 7 países já decidiram que a partir de 2040 não querem mais nenhum automóvel movido a combustão. Todos sejam movidos exclusivamente a eletricidade. E a gente já tem vários modelos e as montadoras como Mercedes, BMW, já vem investindo em modelos que já são híbridos, tá? Tem alguns países que já tem 7, 8 modelos híbridos e até mesmo 2 que são exclusivamente elétricos. Uma discussão é como carregar, porque a gente pode carregar na tomada normal? Pode, só que para carregar o suficiente para encher, entre aspas, o tanque, seriam necessárias 8 horas. É óbvio que isso não se faz prático. Então, tem que se ter nas cidades estrutura para fornecer uma recarga rápida
e suficiente. Porque, para vocês terem ideia, o que você gastaria R$ 25 com a eletricidade para carregar um carro, ele daria autonomia de 400 quilômetros de rodagem. Ou diferença do que a gente tem hoje, né? Então, essa questão do petróleo, ela vem sendo batida há muito tempo já, por causa da questão da poluição, a questão dos danos, aquecimento global, do provável fim do petróleo, se continuar na velocidade de exploração que se tem hoje. Então, a primeira questãozinha fala da Petrobras, e aí diz: bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na camada do pré-sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 mil barris por dia, 6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido o recorde de produção. Foram produzidos 865 mil barris por dia. Essa produção não inclui a extração de gás natural, porque quando você extrai o petróleo, o gás natural, muito comumente, vem junto. Porque, entenda, o gás é uma fração mais leve, então ele fica em cima. É por isso que duas coisas que vocês veem na televisão quando está passando reportagem sobre plataforma de petróleo, essas coisas. Primeiro, é muito comum naquela torre você ver fogo lá no topo dela. Aquilo ali é queimando o gás natural. Porque muitas das vezes eles não querem utilizar ou não podem, porque a plataforma está lá a quilômetro de distância da costa, está lá em alto mar. Se eu for transportar e deixar muito espaço por causa do gás natural, eu vou perder espaço que eu poderia estar colocando petróleo. Então não se faz útil. Então eles queimam o gás natural para que todo o volume ocupado do casco do navio, que é onde está o reservatório, seja de petróleo. E assim se tem um rendimento melhor, um aproveitamento melhor para cada viagem. Então o gás natural ele vai ser sempre extraído junto. Aí o item A diz assim: o gás natural é uma mistura de gases, sendo que o principal constituinte é o metano, de forma molecular CH4. Perfeito o item. Gás natural que inclusive vendido, né, nos postos de combustível, e tem um risco. Aquele cilindro de gás natural, ele é feito apropriado para uma pressão muito grande, uma pressão interna muito grande. Para vocês terem ideia, tem gente que usa em botijão de gás de cozinha. Mas se eu colocar tanto gás numa pressão tão alta em botijão de gás de cozinha, ele vai estourar. Porque vocês perceberem, no botijão de gás de cozinha, tu concorda que tu tem aquela espécie, parece uma cicatriz no meio do botijão? Aquilo ali é um ponto de enfraquecimento da estrutura. Porque aquilo ali foi feito através de solda. Se eu colocar um gás a uma tamanha pressão como tem no cilindro de gás natural, ele vai estourar, ele não vai resistir. É por isso que o cilindro de gás natural é tão mais caro, porque ele tem todo um setor industrial por trás para fabricar aquilo ali como uma peça única, sem emendas, sem solda, sem pontos fracos. E aí o gás natural, ele é composto principalmente pelo gás metano e pelo gás etano. Tem alguns resquícios de enxofre também, mas o item fala composição principal de metano. O item está perfeito. A letra B, o petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis. Não, a gente tem diversos materiais, inclusive roupas, plásticos, que são obtidos através dos derivados do petróleo. C, a camada do pré-sal se encontra normalmente próximas a vulcões. Não, a camada do pré-sal está muito abaixo do subsolo do mar. Inclusive foi uma questão da UES uma vez que disse assim: o petróleo, embora menos denso que a água, é encontrado no fundo do mar. Esse item está verdadeiro ou falso? O petróleo, embora menos denso que a água, é também encontrado no fundo do mar. É falso. Por quê? Ele realmente é menos denso que a água. Por isso que ele fica boiando na água. Só que ele não é encontrado no fundo do mar. Ele é encontrado sob o fundo do mar, no subsolo. No fundo do mar está um navio que afundou. Ele está no fundo do mar. O petróleo estaria abaixo da camada do solo. Letra D. As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos. Tudo bem, principalmente sim. Como ácidos graxos, falso. Ácido graxo é ácido carboxílico, tem oxigênio. Éteres, falso. E aldeídos, muito menos. Letra E. As diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação, correto, processo chamado de destilação fracionada, onde as moléculas menores, como o benzeno e o octano, são retiradas no topo, e as moléculas maiores, como metano e propano, são retiradas na base, justamente o oposto. As frações mais leves, que é a do gás, GNV, gás natural, GLP, gás liquefeito do petróleo, são as mais leves, então são tiradas no topo da pirâmide, no topo da torre. E as mais pesadas, como o piche asfáltico, ficam na base da coluna. No meio você tem gasolina, querosene, óleo diesel,
óleo combustível. De acordo com o que vai crescendo a cadeia, o número de carbonos da estrutura vai crescendo o ponto de ebulição. E aí mais baixo ele vai sendo coletado naquela torre de fracionamento. Letra A, portanto, na primeira questão. Perfeito. A de aprovação, não é isso, grande Hugo? Com a Academia do Enem do Coração. Perfeito. Galera, vamos resolver. Qual foi o primeiro assunto que nós trabalhamos? Que é uma dicasinha bacana para a prova de amanhã? Células-tronco. Beleza? Fiquem tranquilos com relação às questões. Todas as questõezinhas de biologia, lá no final você tem o gabarito e o comentário. Então estão todas comentadas, tá certo? No finalzinho do seu módulo. Gente, a questão 09, pega aí a questão 09 de biologia, está exatamente na página 18, do seu material. Professor, por que a 9? Um assunto maravilhoso para a prova de amanhã. As chamadas o quê? Arboviroses. Aí você pergunta assim, Lázaro, o que é uma arbovirose? Toda e qualquer doença causada por vírus, mas que tem como vetor um mosquito. Tá bom? Qualquer doença causada por vírus, mas que tem como vetor de transferência um indivíduo que pertence ao filo Artrópoda e à classe o quê? Insecta, tu chama de arbovirose. Agora vocês que me dizem, quem são as principais arboviroses que pode ser tema de questões da nossa prova de amanhã? Dengue, além da dengue, zika, quem mais? Chikungunya e o que mais? Febre amarela. Ok? Então, ó, todas essas 4 que eu te citei são doenças causadas por vírus, todas. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E o que é que há de comum nelas 4? Se os vírus são diferentes, o que é que há de comum? O vetor. Quem é o vetor dessas 4 arboviroses? O Aedes aegypti. Então, pessoal, quando a gente vai para uma avaliação dessa, aliás, é muito importante você entender o que é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é uma prova que hoje no Brasil, ela é processo seletivo para praticamente todas as universidades federais do país. Então o Enem simplesmente é o mais importante exame do Brasil. O país, ele para falar sobre o Enem. Quer um exemplo? Qual foi o tema de todos os jornais no domingo da semana passada? A redação. E aí o que é que o governo faz? Que aí é uma medida extremamente inteligente. Ele usa a prova para mandar um recado. Ele usa a prova para criar um contexto social, para poder também dizer à sociedade informações. Aí eu digo, por que é bom conversar sobre dengue agora? Vou te dizer. O Brasil hoje, ele já tem uma vacina para dengue, não já? Já existe. Pessoal, existem 4 sorotipos, certo? Existem 4 sorotipos para a dengue. 4 vírus. O DEN1, o DEN2, o DEN3 e o DEN4. O que significa dizer que nós poderíamos então pegar a dengue quantas vezes? 4 vezes. Porque, por exemplo, quando o professor Hugo, ele é picado pelo Aedes aegypti. Ajeita isso aí, mano. Já foi picado pelo Aedes? Muitas vezes. Ele pode não estar infectado, certo? Mas picado pelo Aedes, pelo Anófeles, pelo Lutizúmia, você já foi várias vezes. E pelo Lázaro. Também. Eu acabei de chegar perto de você agora. Ó, professor Hugo levou uma picada do Aedes. Fique tranquilo, porque quem pica sempre qual é? O macho ou a fêmea? Por que é sempre a fêmea? Por que toda vez o mosquito que pica é a fêmea? Qual é o motivo? Qual é a explicação? Eu posso dizer, eu posso arriscar? Expliquei. Posso arriscar, né? Arrisque. É porque a fêmea precisa do sangue para se reproduzir, é? Não é. Foi quase. Ui, Cara, tu macho. chegou bem pertinho, certo? Eu ia ganhar o quê? Você acertou até o momento que você disse que ela precisava. Do sangue. Pronto, até aí tá certo. Mas por que é? Aí eu não sei, mano. Cara, todo inseto ele põe ovos. Então eles são ovíparos. O ovo do inseto tem uma classificação chamada o quê? Centrolécito. O que é um ovo centrolécito? Ele precisa de muito vitelo, muito nutriente. Onde é que as fêmeas dos mosquitos encontram uma grande fonte de proteína na alimentação delas? No sangue.
Então a fêmea pica, não é porque ela é do mal, não é porque ela diz, eu quero acabar com a humanidade, não. Ela pica porque é uma necessidade fisiológica para a produção de um ovo do tipo o quê? Centro-Leste. A bichinha, né? Os machos precisam dessa proteína, porque eles não põem ovos. Por isso que o macho, ele se alimenta de quê? Seiva elaborada. Ele vai se alimentar de quê? Da seiva das plantas. Seiva elaborada tá no floema. Floema, Aí. rapaz. A conversa lá atrás deu detalhe, certo. viu? Não foi meu aluno. Eu que fui aluno dele. Vai pra lá. Não, pelo histórico aqui da fisionomia, né, eu sou muito mais jovem do que você. Tu tá muito mais magra, é diferente, né? Ó, então galera, vamos lá. Quem pica sempre qual é? A fêmea, não tem mistério. Sempre a fêmea que pica. Beleza? Mas eu te pergunto, o macho, se ele não pica, ele pode estar infectado? Pode. Aí o cara diz, como é que pode, professor? Como é que um macho do Aedes pode estar com o vírus se ele não pica? Porque ele recebe o vírus de quem? Da mãe, da fêmea. Pessoal, existe uma coisa chamada transferência vertical. Todas as fêmeas de mosquitos infectadas, ela infecta toda a prole. Toda a prole. Então os filhotes já nascem o quê? Infectados. Só que o macho não transmite. Ele não transmite porque ele não é o quê? Hematófago. Só quem tem comportamento hematófago são as fêmeas. Aí tu diz, Lázaro, por que uma preocupação do governo hoje e dos agentes sanitaristas é com essa vacina para dengue? É simples. Quando eu vacino a população, o que é que eu faço? Eu imunizo a população. Quando eu imunizo a população, eu vou fazer o que com a quantidade de casos? Diminuir. Eu quero dizer para vocês, isso já começou, mas nós vamos observar cada ano agora o número de casos de dengue, o quê? Diminuindo. Até a dengue no Brasil praticamente ser o quê? Erradicada. Quase ninguém mais escuta falar de dengue. Porque o número de casos está cada vez o quê? Menor. Ou as pessoas já pegaram dengue e já estão imunizadas, ou as pessoas agora vão começar a ser o quê? Vacinadas, que também vão ser imunizadas. Por isso que, onde é que está a grande preocupação do governo? Teve uma questão da Unesp, Hugo, que dizia assim, olha como às vezes é importante a leitura. Uma questão da Unesp trouxe duas manchetes de jornais. Uma dizia da existência da vacina para dengue. E a outra manchete dizia que o número de casos de chikungunya no Brasil tinha o quê? Aumentado. Aí ele perguntava qual era a relação das duas manchetes. E o item que era a resposta dizia que a vacina para o dengue era responsável pelo aumento do número de casos de chikungunya. Teve aluno que não entendeu. Ele disse que, Lázaro, o que é que tem a ver? Eu vou tomar a vacina para dengue e eu vou pegar chikungunya? Gente, é porque quando você se vacina para uma determinada infecção, você fica o quê? Imunizado. Qual é o grande perigo de você imunizar a população para a dengue? A população começar a se descuidar de combater quem? O Aedes. E qual é o grande problema do Aedes? É que ele não é vetor só da dengue. Ele é vetor também de quê? Da chikungunya, de quem mais? Zika e também de quem? Da febre amarela. Estado do Ceará, no ano de 2017, nós tivemos mais casos de chikungunya ou mais casos de dengue? Chikungunya. Porque a população, de certa forma, já teve um descuido. Nós podemos nos descuidar do vetor? Não, porque ele não é vetor somente. Ei, Lázaro, tem alguma coisa a ver com o aumento de febre amarela que está tendo aí em São Paulo? Também. Porque é tanto que você já deve ter... O número também de febre amarela aumentou, porque a doença reemerge, certo? Vocês já viram as novas campanhas do governo para combater o Aedes? Ele não cita mais a dengue. Ele está citando agora quem? Chikungunya. Por quê? Porque se o governo ficar pedindo à população para combater o mosquito por causa da dengue, a população não vai combater. Porque ela não está escutando mais ninguém falar que está pegando o quê? Dengue. Ela se descuida naturalmente. Por isso que as campanhas agora são em cima de quê? Do chikungunya. Então eu não duvido nada que amanhã você vai abrir o seu cadernozinho de questões, tá? E lá tu vai ter um texto motivador
e que vai falar não de dengue, talvez fale de quê? Chikungunya. E muito provavelmente, o que é que ele vai te perguntar? Quais são as principais medidas de prevenção para diminuir chikungunya? E a alternativa vai ser combater quem? O vetor. Porque isso, além de ser uma maneira bacana de te cobrar uma questão do Enem, é uma forma muito legal de mandar um recado para quem? Para o Brasil todo. Porque essa questão vai ser publicada em todos os sites, todos os professores vão comentar, os jornais vão falar sobre essa questão e a sociedade volta a pensar no mosquito Aedes e a tentativa de combatê-lo. Então eu não vou nem ler essa questão 9 toda, porque não precisa. Você já sabe que ela está falando de quem? Da dengue, não é isso? O comando diz, com relação ao agente transmissor. Quem é o agente transmissor da dengue? O mosquito. Aí ele diz, com relação a esse agente, podemos afirmar, ele também é vetor de outras doenças, como febre amarela, até aí tá beleza? Malária? Não. Ei, quem é o mosquito da malária? É o Anopheles. É o Anopheles. A-N-O-P-H-E-L-E-S. Anopheles. É o Anopheles, que é o chamado mosquito prego. Mosquito prego. B, está dizendo que o mosquito põe seus ovos em recipientes naturais, tais como latas e garrafas vazias. Vazias, Hugo? Tem que ter água. Água parada, né? Tem que ter água parada, perfeitamente. Por isso que se você estiver bebendo água, se movimente. Isso. Porque se você parar... Cai. Ou cai não, né? Ou piada besta, Essa cara. foi, essa nossa foi essa foi de terrível. sábado no final da tarde. Ó, então o item B está errado, porque não é aí onde você tem o processo de reprodução. C, os machos costumam picar o ser humano. Precisa a gente continuar a ler? Sempre quem é que pica? Elas são hematófagas. Hematófagas. D, tem ciclo de vida chamado de ametábolo. Gente, o que é ametábolo? Sem metamorfose. Eu posso dizer que o mosquito tem um ciclo sem metamorfose? Ele põe o ovo o quê? Eclode, libera o quê? Uma larva. Então tem metamorfose, tem fase o quê? Larval. Qual é a resposta, moçada? O item E que diz assim, somente as fêmeas são hematófagas e os machos se alimentam de substâncias o quê? Vegetais açucaradas. Tranquilo? Já vimos duas questõezinhas de biologia da prova de amanhã. Já vimos uma sobre célula-tronco, que vocês certamente vão acertar, e uma envolvendo arboviroses, possivelmente vai cobrar o combate ao vetor. Beleza, Hugo? Nossa segunda questão trata de um assunto que também para esse ano está sendo muito falado. Conta a historinha do acidente de Goiânia com o Césio 137. O tema, radioatividade. E por que está se falando? Porque esse ano completa 30 anos do acidente de Goiânia. E aí, pessoal, por favor, os slides aí. Vejam, eu coloquei nesse enunciado da segunda questão, que é de minha elaboração, eu coloquei um texto grande, que você não vai ler agora. Eu pediria que você lesse posteriormente, ou no intervalo, ou quando estiver indo para casa, dá uma lidazinha. Por quê? Porque esse texto, propositalmente, eu coloquei sendo o texto dando um resumo do que aconteceu lá no dia 13 de setembro de 1987. Completou 30 anos, então, recentemente. Inclusive, na semana que completou 30 anos, Fantástico teve reportagem especial sobre isso. O Profissão Repórter teve um programa especial sobre isso. Antigamente, aquele programa que passava às quintas-feiras à noite, Linha Direta, também já fez um programa inteiro sobre isso, mostrando, inclusive, a reconstituição de como foi. Tá? E se você botar no YouTube, isso aí, só o que você encontra é vídeo. Inclusive, Jornal Nacional da época. O meu slide. Está no pendrive aí, ó. No pendrivezinho preto aí, que está na lateral direita do computador. Então, veja. Foi um acidente, como qualquer situação que acontece com radioatividade. 2 catadores levaram uma peça de uma clínica que estava abandonada, e essa peça tinha Césio 137, que é um material radioativo. Detalhe, beleza, pronto. Essa matéria aqui, ó, que você vê no seu texto aí, é um resumo. Eu só quero destacar para vocês um ponto desse texto. Isso aqui, ó, herança radioativa. É importante você saber disso, por quê? Porque quando se fala de radioatividade, todo mundo só pensa logo o quê? É algo perigoso e que me possibilita tratar o câncer. Ponto. Tem gente que para por aí. E entendam, pessoal,
radioatividade é uma forma de energia, acima de qualquer coisa, é isso que você tem que saber. Essa forma de energia, para quem é exposto a ela, essa pessoa pode acumular radioatividade e vir a se tornar uma fonte radioativa. Então, dependendo do tempo que eu for exposto à radiação, dependendo do tipo de radiação, dependendo da fonte, dependendo da distância que eu estou dessa fonte, e dependendo até mesmo do meu organismo, eu posso vir a me tornar uma fonte radioativa. Por isso que quando aconteceu, olha agora outra situação, em 2011, 6 anos atrás, lá no Japão, em Fukushima, aquele acidente, os professores, os físicos, iam para o jornal noticiar algumas coisas, às vezes até absurdas. Primeiro, os japoneses estavam sendo sugeridos a vestir o máximo de roupa que pudessem. Se fosse sair de casa, luva, blusas ou casacos, gorro, máscara, cobertura para o pescoço, tudo coberto. Por quê? Porque a radiação emitida lá em Fukushima era a radiação alfa, que é a que tem o menor poder de penetração, tá? Então ela teria mais dificuldade de alcançar a pele. Ela causa queimadura, só que se ela não entrar em contato com a pele, não vai ter. Até teve um cara que falou no Jornal Nacional, e eu fiquei com vergonha alheia, porque ele disse que os japoneses tinham que estar rezando para que chovesse. Era a pior coisa que podia acontecer para eles, pessoal. Se chovesse, a nuvem radioativa ia sedimentar, porque a radiação alfa é uma partícula, ela tem natureza corpuscular, ela é a mais pesada das formas de radiação. Com a chuva, ela ia sedimentar, ia toda para o solo. Então, tu ia ter contaminação do solo, das plantas, das frutas, de tudo. Ia ser um processo muito pior. Na verdade, os japoneses tinham que rezar para ventar muito, para que aquele vento arrastasse a nuvem radioativa para o mar. Professor, mas ele vai contaminar o mar e os peixinhos. Meu filho já parou para pensar a quantidade de água que tem no mar? Quando aquela radiação chegasse no mar, ela ia se espalhar tanto que a concentração dela ia ficar lá embaixo. Ia ser uma concentração quase que a do seu celular. E o teu celular, tu erroneamente passa mais de 1 hora com ele no telefone, na orelha. É uma atitude errada. Você dorme com ele ligado na tomada e ainda embaixo do seu travesseiro. É outra atitude errada. Aquilo ali é uma bomba relógio. 1 hora vai explodir, filho. O negócio já está esquentando, porque está entrando corrente elétrica. Tu está botando embaixo do travesseiro. E tem gente que faz isso? Ora, não. Só o que tem relato nos jornais, né? O celular explodiu, o celular não sei o quê. O pessoal brinca. Mas se o celular é uma fonte radioativa, entenda. A radioatividade é algo com que vocês convivem. O problema é o excesso dela. Então, pessoal, repare aqui no seguinte. No Césio 137, aqui, ó, são algumas matérias de jornal que foram noticiadas na época. Goiânia ficou exposta 16 dias, Serra em Ferro Velho, radiação, só Chernobyl supera Goiânia. Detalhe, Chernobyl foi 1 ano antes, 86. Goiânia, 87. 2011, Fukushima. Fukushima foi o único acidente radioativo que se igualou a Chernobyl. Atingiu o nível 7 na escala de risco. Detalhe, essa escala só vai de 1 até 7. Tá? 3 vítimas da radiação à morte. Inclusive, se você procurar no YouTube os programas mais recentes, eles fizeram entrevistas com as pessoas que ficaram expostas a essa radiação, que ainda hoje estão vivas, outras não. Como uma criança que foi a mais exposta de todas, e hoje existe uma superintendência com o nome dela, ó. Superintendência Leide das Neves, Suleide. Leide das Neves era o nome da criança, que inclusive chegou a engolir o pó de césio por não saber que era radioativo. Tá? Então, ó, a questão, ela traz aqui os 2 decaimentos. O que eu quero que vocês lembrem, pessoal, é isso aqui, para a gente passar o gabarito. Ó. Essas 2 situaçõezinhas que a gente chama de leis de Soddy e Mariotti, ou leis de Soddy e Rutherford. Presta atenção aqui numa coisa. Partícula alfa, partícula beta. Quando você emite uma partícula alfa, a massa do elemento que está emitindo vai ficar 4 unidades menor. O número atômico fica 2 unidades menor. Mas se a partícula for beta, a massa se conserva e você muda só o número atômico. Lembrando que, se você mudar o número atômico, você muda o elemento químico. Por isso que quando apareceu aqui, você está vendo, ó, césio e do outro lado, bário. Por quê? Porque mudou o número atômico. Se mudou o número atômico, isso aqui pode ser alfa ou beta. Porém, eu vou saber que o X é beta. Por que é beta? Porque o número atômico só variou 1 unidade e a massa não variou. Justamente o que está mostrado aqui, ó. O número atômico varia 1 unidade e a massa não varia. Já a partícula de baixo, ou a radiação de baixo, desculpa, aqui, ó, o Y, se você for ver, não está variando nem massa nem carga. Então o Y é radiação gama,
não tem massa nem carga. Só que detalhe, radiação gama você não pode chamar de partícula gama. Radiação gama é só uma onda eletromagnética, tá? Então, por favor, vamos aqui para as opções. Letra A, tal isótopo sofre decaimento radioativo emitindo as partículas beta e gama. Ei, gama não é partícula. Mantendo seu número de prótons constante, falso, ó. Tu tá vendo que o Césio é 55 e o baro é 56, mudou o número de prótons. Letra B, a energia eletromagnética liberada tem sua intensidade dependente também da distância em que está de sua fonte. E ela interage com as células rompendo ligações químicas. Perfeito, é o item do gabarito, é o que justifica a radiação trazer mudanças no metabolismo. E por isso também ser utilizada como tratamento para o câncer. Tá? Só para comentar, considerando que o período de meia-vida, eu tenho outra questão que eu vou falar de radiação, fala até do outubro rosa, eu falo de meia-vida lá. Energia liberada violentamente sobre o organismo decorre do tempo de meia-vida? Não. O tempo de meia-vida, ou período de meia-vida, ou simplesmente meia-vida, ele é apenas o tempo necessário para que o material radioativo seja consumido até a metade. Ele não tem a ver com o tipo de radiação que é emitido. E letra E, a radiação eletromagnética, que é a gama, liberada, permanece no organismo por um período de meia-vida completo. Quando se passa um período de meia-vida, você tem metade. Mais outro período de meia-vida, mais outra metade. Só que é o seguinte, muita gente pensa assim, o Lázaro tem 100 reais. Quando passar uma meia-vida dele, ele vai ter 50. Gastou a metade. Quando passou outra meia-vida, tem gente que vai passar para zero. Não, é o seguinte, ó, ele tem 100. Meia-vida, 50. Meia-vida, 25. Meia-vida, 12,5. E sempre a metade da situação anterior. Então, quando passou a meia-vida, tu tem 50% do que tu tinha. E não o consumo total. Letra B no gabarito. Perfeito. A radiação eletromagnética. Então foi trocado aí na sequência, foi isso? Isso, foi trocado. Onde é que está a energia eletromagnética? Que tá... Desculpa, então tá a no letra item E. E? Trocaram Bom. aí letra B com letra E, desculpa. Mas No de qualquer slide. maneira a resposta aqui é a B, tranquilo? O enunciado da alternativa continua o mesmo, só está na posição trocada. Então, por favor, o gabarito é letra E, tá? Hugo, me diga uma coisa, então esse assunto é radioatividade? Seria isso? Então, radioatividade é um tema importante para a provinha de Química amanhã, né? Previsto, por conta previsto, das sinal. datas, né? 30 anos. Além da radioatividade, na primeira questão você falou sobre química ambiental, pode Sim, se colocar petróleo, isso, fonte de energia. Fonte de energia. Sim. Fonte de energia, aliás, é um assunto que não somente cai nas questões de química, como muitas Física. vezes física também. Até é um biologia, assunto, né? Até Porque mesmo a questão biologia. da hidrelétrica, a questão do meio ambiente que ela altera, por que tanta discussão em torno de Belo Monte, por exemplo? Perfeito. Aliás, gente, um detalhe importantíssimo. Qual é o conceito de sustentável? Muitas pessoas acham que algo só é sustentável se ele for ambientalmente favorável. Não é só isso, não. Para ser sustentável tem que ser o quê? Ambientalmente, socialmente e economicamente viável. O Hugo falou, por exemplo, do carro híbrido, né? Ele pode ser hoje, e é considerado, ambientalmente vantajoso. Vantajoso. Mas ele ainda não se encontra consideravelmente o quê? Sustentável. O que é que está faltando? Ser economicamente viável. Exatamente. Porque quando ele passa a ser economicamente viável, ele impacta também socialmente. Claro. Enquanto não, ele passa a ser apenas algo que é ambientalmente positivo, mas Continua não é sendo sustentável. uma perspectiva, né? Uma perspectiva. Continua sendo uma Como, perspectiva. inclusive, lá, só o detalhe Pois aqui não. nessa questão. Na revista Galileu, acho que foi, na Galileu, de uns 3 ou 4 anos atrás, a capa dela era o Danilo Gentili, aquele apresentador, chutando um balde que tinha um desenho da reciclagem. E a capa da revista era Adeus aos mitos verdes. E muitas dessas coisas, como é que o Lázaro falou, o carro elétrico. Sim, hoje, a principal fonte produtora de energia elétrica é o petróleo. Então, de que adianta eu ter um carro elétrico, não botar a gasolina dentro dele, mas eu consumir a gasolina para gerar eletricidade? Vai continuar poluindo do mesmo jeito. Vai ficar sendo uma falácia. Isso. Eu vou ficar dizendo que o carro elétrico ele polui menos, né? Por conta de que ele Não emite gás carbônico, mas monóxido de de carbono. compensação eu estou usando a eletricidade que está sendo produzida. Isso. Entendeu? Outra coisa que ele fala, sacola retornável. É uma coisa boa? É. Só que nós somos extremamente tolos. O pessoal paga pela sacola retornável, mas quando vai para o supermercado não leva. E compra de novo. Compra de novo.
De que adiantou você retornar se tu não retornou para o supermercado com ela? Toda vez que vai lá, diz assim, pai, bote de novo outra aí, Compre que eu outra aí, esqueci. porque não dá não. Tá? Então, daí- são esses detalhes que às vezes vocês passam despercebido. Não, e quantas sacolas retornáveis a gente encontra onde? No lixo. No lixo. Exatamente. Para ser retornável, o pessoal joga no lixo. Na biologia, nós trabalhamos uma de célula-tronco, trabalhamos uma de arbovirose. Confere isso. Pega teu material aí, questão de número 5. Questão de número 5, está na página 17. Questão de número 5, está na página 17. Lázaro, qual é o assunto? É outra questão da prova de amanhã, tá certo? Vacina. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Muitas das questões do Exame Nacional do Ensino Médio cobra imunologia, certo? Que são formas de você imunizar o indivíduo. Moçada, galera, ó, tem duas formas básicas de ser utilizado o imunobiológico. Ou você usa a imunização ativa, ou você usa a imunização quê? Passiva. Lázaro, qual é a diferença entre uma imunização ativa e uma imunização passiva? Imunização ativa é quando você é estimulado a produzir o quê? Anticorpos. Você é estimulado a produzir anticorpos. Ei, Lázaro, quando é que nós somos estimulados a produzir anticorpos? Presta bem atenção aqui. Levanta o braço, quem já teve catapora aqui? Quem já teve catapora? Massa. Bom, né? Legal, né? Catapora. Rapaz, a gente fica em casa uns 10 dias. Não vai para a escola, né? A mãe faz um monte de vontades. É legal. E sem falar que você constrói história de vida. Você constrói história de vida. Você tem muita coisa para contar. Eu já tive catapora. Pessoal, catapora é o quê? Virose, bacteriose, protozoose, causada por quê? Catapora. Vírus. É o chamado herpes zoster. Certo? Apesar dele ser chamado de herpes zoster, ele não tem nada a ver com o vírus da herpes, não. O vírus da herpes é outro. É o HSV, que é o vírus da herpes simples. O herpes zoster, por que você teve catapora? Você teve catapora porque em algum momento da sua vida você teve contato com o vírus. Só que quando você teve contato com o vírus, você ainda não tinha o que para combatê-lo? Anticorpos. Daí o que é que o teu corpo primeiro tem que fazer? Reconhecer o vírus, que leva tempo, para começar a produzir os anticorpos, que leva tempo. Por isso que toda resposta primária, ela é uma resposta o quê? Lenta. E aí tu pergunta assim, Lázaro, por que a maioria das vezes que eu tive o primeiro contato com o vírus eu adoeci? Porque nos primeiros contatos, as nossas respostas são lentas. E como elas são lentas, o vírus fica se multiplicando. Daí os sintomas aparecem. E aí você adoece. Doença nada mais é do que um sintoma clínico do avanço de uma infecção. E por que quando é o primeiro contato a gente costuma ter isso? Porque você ainda não tem o quê? Anticorpos. Mas vamos assim, Hugo, tu teve catapora, tu lembra? Tive. Teve catapora. Por exemplo, o Hugo teve catapora, então ele teve contato com o vírus, não teve? Como ele teve contato com o vírus, a resposta primária do Hugo foi o quê? Lenta. E aí ele manifestou os sintomas clínicos. Qual é a vantagem de, mesmo tendo adoecido, o Hugo ter tido contato com esse vírus? É porque depois que ele conseguiu se livrar da infecção, o que é que ficou no professor Hugo? Memória imunológica. O Hugo, depois que ele teve catapora a primeira vez na vida dele, ele já deve ter tido contato com o vírus outras vezes. E não pega, Mas né? por que você não adoeceu novamente? Que estava imune. Porque você já tinha A memória. a memória imunológica. E para quem já tem memória imunológica, a resposta secundária é sempre o quê? Mais rápida. É como se tu produzisse anticorpos numa velocidade maior do que a infecção do vírus. Isso é o que faz exatamente. Só que quando o Hugo pega a catapora, certo? Ele está sofrendo o quê? Uma imunização ativa natural. Por que natural, Hugo? Porque o teu contato com o vírus foi em condições ambiente, naturais. O que é a vacina? É uma imunização ativa artificial. A vacina, ela vai fazer a mesma coisa
a mesma coisa que tu ter contato com o próprio agente infeccioso. Só que na hora de eu te dar a vacina, eu não vou te dar o vírus, nem a bactéria, nem o protozoário em condições normais. Eu vou te dar ele o quê? Enfraquecido. Porque o intuito é só estimular o teu sistema imunológico. Então eu pergunto a vocês, vacina tem anticorpo? Não. Ela induz a produção. Quando você toma vacina é para estimular o teu sistema imunológico a produzir anticorpos e gerar memória, para que tuas respostas secundárias sejam mais Aquele negócio de GG e GM, é? Isso, que são as imunoglobulinas. IMG, tem vários tipos de imunoglobulinas. Show. Entendeu então o sentido da vacina? Então vacina, as palavras-chaves quando se usa vacina. Primeiro, imunização é o quê? Ativa, sempre ativa. Gera uma resposta o quê? Primária. Produz o quê? Anticorpos. Cria o quê? Memória. E a resposta secundária sempre vai ser o quê? Mais rápida. Isso é o intuito da vacina. Outra perguntinha. Quando uma mãe, ela amamenta o seu filho, ela está imunizando o filho também? Está. Ela não está só nutrindo, não. Ela está imunizando também. Quando a mãe amamenta o filho, o que ela passa para o filho? Anticorpos. Então ela não vai induzir a criança a produzir. Ela já passa os... Então qual é o tipo de imunização que a mãe faz com o filho quando ela amamenta-o? Passiva. Porque ela não está dando o antígeno. Ela está dando já o quê? O anticorpo. Imunização passiva cria memória imunológica? Não cria memória imunológica. Por isso que quando a mãe deixa de amamentar, tu poderia pegar para mim, meu querido? Quando você deixa de amamentar, quando a mãe deixa de amamentar o filho, logo imediatamente o que muitos começam a fazer? Adoecer. Porque na hora que ela deixa de amamentar, ele começa a adoecer porque ela deixou de quê? Imunizar. Só que ele vai construir memória, não vai? Por isso que não é muito bom às vezes a gente criar o filho cheio de besteira, né? Tem que criar solto mesmo, joga na lama. Criado em apartamento. Porque se você... Inevitavelmente, pessoal, vai ter uma hora que tu vai adoecer. Agora nós vamos fazer como uma aluna minha uma vez, cara. Ela chegou para mim e disse, durante a aula. Ela disse assim, aqui tá cheio de vírus. Ela disse isso aí? Ela disse isso não. Ela disse, Lázaro, pode pegar a catapora pelo telefone? Aí eu disse, não, eu achei que ela estava querendo dizer se o telefone podia estar o quê? Infectado. Contaminado, né? Aí eu ainda quis ajeitar, disse, não, se o telefone estiver contaminado, disse, não, professor, estou perguntando isso não. Eu estou perguntando se numa ligação, assim, eu posso pegar a catapora. Aí eu disse, não, meu amor, catapora é um vírus, é contato o quê? É contato direto. Ela disse, pois eu peguei pelo telefone. Aí daí para eu dizer que ela estava mentindo, todo cuidadoso, né? Menino. Eu disse, meu amor, não pode. Ela disse, professor, minha prima me liga e eu tomo a conversar com ela pelo telefone, ó. Aí eu tomo conversando, lá pelas tantas da conversa, ela vai dizer assim, mulher, tu não sabe. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu estou com catapora. Professor, quando ela disse isso, eu desliguei o telefone. Professor, eu desliguei o telefone, eu já comecei a me coçar. Ela diz, olha, foi 2 dias, professor, toda estourada. Foi pelo telefone. Aí eu disse, foi não, meu amor, é porque possivelmente, naquele momento, estava tendo o que na cidade? Um surto. Você já tinha sido infectada. Coincidentemente, manifestaram os sinais. Ela disse, não, professor, foi a minha prima. E foi pelo telefone. Então ficou. Ô, ligação do demônio. Foi o primeiro caso de catapora pelo telefone. Quando começar a pegar pelo WhatsApp, hein? Meu amigo, quando a negada começar a mandar vírus, herpes zoster, tudo pelo WhatsApp, aí vai ter que criar uma vacina pelo WhatsApp, né? Pessoal, pergunta maravilhosa. Como é seu nome, amor? Neide? Neide, pode ser, né? Pode, mas deixa eu te explicar o que acontece. Quando você é imunizada, você cria memória imunológica, não fica? Só que memória imunológica tem um tempo. E pode ser que ela não passe por toda a vida. Um outro detalhe muito curioso é que o vírus da catapora, ele não sai do teu corpo. Todo mundo que levantou o bracinho aqui, ó, para dizer que já teve catapora, deixa eu te dar um conselho, o vírus está contigo aí.
o herpes zoster, certo? Só que o que é que está fazendo com que ele não se manifeste replicativamente? O teu sistema imunológico está mantendo ele. Se alguma coisa ao longo da tua vida acontecer, que a tua imunidade o quê? Baixa, aí o herpes zoster se remanifesta. Só que normalmente quando ele se remanifesta, o pessoal costuma muito do interior chamar de cobreiro. Já ouviram falar em cobreiro? Aparece muito localizado, às vezes na costa, nos ombros. É como se fosse aquelas várias erupções da catapora, só que ela fica tudo o quê? Concentrada. Às vezes aqui nas costas, às vezes no pescoço, às vezes na barriga. Que o pessoal no interior chama de cobreiro, que eu acho legal. Aí aqui na capital, o pessoal, para não querer chamar de cobreiro, chama de quê? Zoster. De quê? Zoster, Z-O-S-T-R. O que fulano teve? Fulano está com zoster. Está com zoster não, mas fulano está com o quê? Cobreiro. E no interior o pessoal tem a mania de dizer que quem tem cobreiro, se o quê? Se emendar, morre, né? O pessoal diz, não tem que ser. Pessoal, não tem nada a ver não emenda não. É a infecção. Aí vai para rezadeira, pega a caneta, risca, né? Ó, vou riscar aqui para não emendar. O cobreiro não vai acontecer isso aí não, certo? A minha tia teve cobreiro. Emendou? Não emendou. Porque ela teve catapora há muito tempo atrás. Aí ela foi fazer um tratamentozinho, gente, na tireoide dela, porque ela estava com os tumorezinhos. Aí ela fez iodo. Terapia. O que foi que aconteceu com a imunidade dela? Caiu. Baixou, aí ela remanifestou. Meu amigo, para eu explicar para minha avó. Minha avó tem 86 anos. Para eu explicar para minha avó que o que tinha se remanifestado era o vírus da catapora. Aí minha avó disse, não, meu filho, o que ela tem é cobreiro. Eu disse, vó, é o mesmo vírus. Não, meu filho. Olha, você que estuda por esses negócios de internet aí, você não sabe de nada. Minha avó, você não sabe de nada. É você e esses médicos de hoje em dia, nenhum sabe nada. Meu filho, cobreiro é uma doença, catapora é outra. Eu disse, vó, a doença é diferente. O agente etiológico é que é o mesmo. Ela disse, meu filho, é não. Ela disse, eu tive cobreiro, Lázaro. E eu fui para a folha da bananeira. Aí eu disse, ela foi para onde, macho? Ela foi para a folha da bananeira. E eu disse, e o que é isso, vó? Porque, gente, catapora coça. E muito. Tu imagina tudo isso o quê? Concentrado. Localizado. Tanto coça como esquenta. Aí como na época não tinha muitos o quê? Medicamentos, porque hoje você passa pasta d'água, né? Você passa aquele comprimidozinho lá que é roxo. Permanganato de potássio. Pronto. Mas na época não tinha. O que é que o pessoal do interior fazia? Rapaz, quando Se nascia... enrolava na folha de bananeira. Por quê? Porque ela é bem geladinha. Aí por isso que a vovó disse, meu filho, eu tive cobreiro, eu fui para a folha da bananeira. Por isso que uma pessoa pode ter uma remanifestação do zoster. Se a imunidade o quê? Baixar. Vou falar. Se a imunidade não baixar, não se remanifesta, certo? Vocês entenderam isso? Bom, obrigado. Ei, Lázaro. E quando nascia a cataporazinha, mesmo no meio dos dedos assim, o cara ficava no punho da rede, arrasta. Vixe, é bom demais. É bom demais, dá só aquele melzinho amarelo. Mas em punho de rede é bom em frieira. É, frieira é bom demais. Frieiras Bicho de pé. Tu imagina aí, cara. Aquele lavra amiga. Pois é bom demais. Menino, coceira boa da gota. Chovendo, climazinho maravilhoso, em Guaramiranga, deitado numa rede com a frieira no pé. E só assim, ó, no punho da rede. Cara, isso é qualidade de vida. É, quem nunca fez não sabe o que é viver, não. Não sabe o que é viver, não. Isso é não. qualidade de vida. Descia só aquele melzinho amarelo no pé assim. É Oh, bom. rachado. Quem já teve larva migras, se não teve ainda, curta. Procure uma areia com um mijo de cachorro e Cocô de cachorro. fique É lá bom. arrastando assim, que é bom. É bom. Ó, eu não vou nem ler o texto da quinta questão, porque olha só o comando. Ele fala o quê? A eficiência de quê? Da vacina. Meus queridos, qualquer questão do Enem falou de vacina, não importa se é para vírus, se é para bactéria, se é para protozoário, não importa. É vacina, é imunização o quê? Ativa. Vai gerar células de memória para que a resposta secundária seja o quê? Mais rápida. Onde é que você induz, onde é que você encontra, aliás, isso melhor? No item A, ó. Administrar anticorpos. Administrar anticorpos é vacina? Administrar anticorpo é o quê? Soro. B, induz uma resposta primária rápida. Rápida não, é o quê? Lenta.
C, permite a produção de células de memória para que você depois tenha uma resposta secundária rápida. Perfeito. Qual é a resposta então? C. Daqui a pouco eu respondo essa outra questão, tá bom? Que foi uma dúvida do colega, eu respondo já. Tranquilo? Deixa o professor Hugo aqui. Pessoal, como o tempo é curto, eu vou dar uns pulinhos de algumas questões, porque eu quero, na quarta questão, letra E, mas o gabarito tem lá atrás, eu quero dar uma comentada rapidinho nessa quinta questão, rapidinho, tá? Muito rápido mesmo. Ela fala de spray de pimenta, aqueles gases para conter rebeliões, movimentações que não agradem a quem, entre aspas, manda. Olha para a estrutura, ó. Essa estrutura que tem aí é da capsaicina, aquela da pimenta. Lázaro, gosta de pimenta, Lázaro? Rapaz, eu gosto, mas não sou um fanzaço, não. Entendi. Não sou daqueles que Come coloca, pimenta com arroz, não, né? excessivamente, não. Mas Entendi, eu gosto entendi. do saborzinho que ela costuma dar. Pois aquele material que produz o saborzinho, a queimação que a pimenta traz, é essa daqui, a capsaicina. Olha o tamanho dessa cadeia, pessoal. Poxa, tu tá vendo que, vamos aqui, ó. Função orgânica, vai lá, fenol, hidroxilo ligado com benzeno, fenol. Função orgânica aqui embaixo, éter, oxigênio entre carbonos, éter. Aqui, tem gente que já está dizendo aí, Yasmina, que Yasmina, besta. Isso é amida, amida, não é amina. Amina seria se eu não tivesse esse dupla O. C dupla O e o mesmo C ligado com o nitrogênio, isso aqui tudo é amida. Prosseguindo, não tem mais nenhuma função orgânica, é só cadeia carbônica, só carbono e hidrogênio. Presta atenção, tu comeu pimenta sem saber, qual é a primeira atitude que a gente faz? Água. Adianta? Não. E olha por que não adianta. A perguntinha que chegou para mim agora há pouco. Essa cadeia aqui é predominantemente apolar. Apolar. Por quê? Porque os carbonos e hidrogênios formam aquela estrutura que a gente chama de hidrocarboneto e que, portanto, são apolares. Por isso que na minha primeira questão, quando eu disse que o petróleo era formado por uma mistura de hidrocarbonetos, quando tu tem derramamento de petróleo, ele não se dissolve na água, porque ele é apolar. Ah, professor, Hugo, mas bem aqui... Eu posso dizer que toda cadeia hidrocarbonada, ela é apolar? Sim. Posso. Pode sim. Aí o que acontece? Então, em qualquer substância, se eu tiver uma longa cadeia hidrocarbonada, determina a polaridade. Perfeito. E, portanto, não solubilidade. Perfeito, perfeito. Exatamente isso que eu ia dizer. Quando vocês aprenderam na sala de aula, água e álcool se dissolvem? Sim. Professor, mas o álcool não tem uma cadeia carbônica? Tem. Mas a cadeia carbônica dele só tem 2 carbonos. É pequenininha. C2H6O. Isso. Absor... E esse O? Por sinal, o álcool não precisa ser quebrado para ser o quê? Absorvido. Exato. Ele é absorvido imediatamente, porque ele é de pequena Polaridade. e de pequena cadeia carbônica. Só tem 2 Isso. carbonos. E olha só, o álcool ele não se manifesta como ácido nem como base. Então ele fica na forma molecular, que aí como o Lázaro pode me ajudar, a membrana plasmática ela absorve melhor as estruturas que não têm carga. Então, como ele não ioniza, nem para ficar positivo nem negativo, ele não libera H+, ele fica na forma molecular, que então vai ser mais facilmente atravessado. A membrana plasmática vai ser mais facilmente atravessada por ele. Por isso que o Lázaro disse, é absorvido muito rapidamente. Tá? Ele atravessa a membrana porque ele tem uma cadeia carbônica pequena e um grupo também. Agora, olha só, ele interage bem com a água, porque ele tem OH. Compara o álcool com dois carbonos com essa estrutura aqui. Ó. Olha o tamanho da cadeia carbônica. Ela não consegue se solubilizar por causa do tamanho da cadeia. É por isso que tu beber água não vai adiantar de nada. Aí quem levou uma sprayzada, vou falar desse jeito, tá? Uma sprayzada de pimenta na cara, no desespero joga água. Vai adiantar de nada, só vai espalhar. Só vai espalhar, vai aumentar a área de arder contato. mais, né? Vai arder mais. Certo? O que é ideal utilizar? Leite de magnésia. Aquele mesmo que tu toma para azia. Porque leite de magnésia é básico, é alcalino. E como bem aqui tem a função fenol, o fenol tem caráter ácido. Aí o hidróxido de magnésio vai neutralizar. E aí vai fazer o efeito desejado. Tá? Então, a questão ela é um tantinho complexa. Só que olha o detalhe, ó. Olha o brasileiro como é que se protege do spray de pimenta. Macho, é gambiarra para tudo, mano. O brasileiro é muito criativo. É. Bem aqui atrás, tem a foto daquela máscara normal, né? Cadê o aluno Felipe Monfim aí? Felipe Monfim.
Se manifeste, filho. É aluno da minha esposa. É? Ela ensina enfermagem na escola técnica e aí ele está sendo aluno dela lá. Vocês lá usam máscara N95, né? É aquela máscara que protege melhor do que a tradicionalzinha de branquinha. E ainda tem uma outra máscara que é aquela com respirador. Aquele respirador ele tem um filtro, como o próprio nome diz, ele filtra as substâncias que estão passando. Aquela do Breaking Bad? Isso. Só que aquilo ali é caro, meu amigo. Aí brasileiro não tem dinheiro para comprar aquilo ali. Show de bola aquilo ali. Sensacional. Você aprende biologia, química física, aprende tudo ali. Muito massa. Aí o brasileiro faz o quê? Pega um garrafão de 5 litros, corta do tamanho do rosto, bota uma pedra de carvão ativado na saída da garrafa aqui e mete a cara lá. O risco maior que ele corre aqui é se cortar, né? O ideal seria ele botar um esparadapozinho aqui no contorno para proteger a pele e aí, ó, filé. Pode ir para a guerra. Pode ir para a guerra. Ó, extensão. Nessa ligação dupla aqui, pessoal, é onde vai estar acontecendo as reações da capsaicina, tá? Que se for ozonólise, vai se dar daquela maneira que está resumida ali. Se quiser bater uma foto para depois lembrar. Se for oxidação, aí, professor, mas isso é muito complexo. Cai no Enem não. Cai não? Pega a prova 2015. Tinha lá a prova 2015, um alceno sofrendo oxidação enérgica. E o pior é que ele nem dizia que era oxidação enérgica, ele só diz assim, através desse alceno eu vou produzir ácido carboxílico. Se eu não soubesse que a oxidação enérgica produz ácido carboxílico, eu não saberia nem que se tratava de uma oxidação enérgica. Então, é bom você ter uma pequena noção dessas coisas. Tá? E a reação sempre acontece na ligação dupla, porque ela é o ponto frágil da estrutura. Eu vou passar porque eu tenho comentado outro, eu volto para esse slide quando o Lázaro estiver explicando, tá? Ó, na ligação dupla, você pode fazer o teste pelo bromo ou pelo permanganato de potássio, que o Lázaro acabou de comentar dele, no tratamento da catapora, o pozinho que formava aquela coisa roxa que ficava em cima de ti, tá? Permanganato de potássio, bem aqui, ó, KMNO4, beleza? Pessoal, o gabarito da questão 5, que tem lá atrás, é a letra C. Sob condições apropriadas, tal substância pode sofrer ozonólise. Ozonólise, ó, pelo amor de Deus, lise é quebra. Ozono, é claro que vem de ozônio, mas não é a quebra do ozônio. Eu não estou falando de destruição da camada de ozônio. Ozonólise é o ozônio provocando a quebra de alguém. Se você lê hidrólise, não é a quebra da água, é a água provocando a quebra de alguém. Eletrólise não é a quebra da corrente elétrica, é a corrente elétrica provocando a quebra de alguém. Então, ozonólise é o ozônio provocando a quebra dessa estrutura, tá? E aí realmente ele forma aldeído e ou cetona, dependendo do tipo de cadeia. Beleza? Beleza, vamos lá para a nossa última questão. Nós temos mais 10 minutinhos. Eu vou resolver mais uma com vocês. Depois o professor Hugo finaliza, tá certo, com mais uma questão. Antes de eu resolver a última, eu tenho duas dúvidas aqui. Eu queria pedir depois que no final da aulinha, tá certo, eu respondo individualmente para cada um, porque elas são temas bem específicos. Elas não são temas gerais para o nosso exame. E para a gente não ocupar todos no debate do tema, eu vou deixar para trabalhar com os dois alunos, tá certo? No final eu fico aqui com vocês e tiro dúvida. Aproveitando, quem quiser, quem tiver tempo e desejar, aquelas últimas dicas antes da prova de amanhã, lá no meu Instagram, eu publico sempre dicas para a prova. Lá já tem 39 dicas. Eu sempre coloco um postzinho, dando sobre o assunto, e embaixo você tem uma descriçãozinha sobre aquele assunto, certo? O meu Instagram é @LázaroHenrique, Lázaro com S, certo? Lázaro com S. Então, @LázaroHenrique. Lá já tem acho que são 39 dicas. Você procura nos postzinhos, tem sobre LDL, tem sobre infarto agudo do miocárdio, sobre colesterol, várias dicas. E até amanhã eu vou chegar a 50 dicas para a provinha. É bem rápido, tu olha lá e tira as dúvidas de vocês. Vamos resolver nossa última? Página 18, questão 6. Vamos lá, página 18, questão de número 6. Na página 18, questão 6, tem um trecho de um livro de um autor chamado o quê? Charles Darwin. O trecho diz assim: contudo subsiste
ainda uma dificuldade. Depois que um órgão deixou de desempenhar alguma função e que por esse motivo se reduziu, como é que ele pode ainda sofrer uma diminuição posterior até não mais deixar vestígios imperceptíveis e por fim desaparecer? Galera, o texto aí está falando, é um livro de quem? De Darwin. Mas esse trecho está fazendo uma crítica a uma outra lei. A que lei está sendo criticada aí? A lei do uso e do desuso, que é uma lei de quem? De Lamarck. Então, apesar do trecho ser do livro do Darwin, ele faz uma crítica a uma das leis de quem? Lamarck. Quando ele diz assim, ó, não é possível que a falta de uso possa continuar a produzir novos efeitos sobre um órgão que cessou de realizar funções. Porque você sabe que Darwin não era a favor da lei do uso e do desuso. Ele era defensor da teoria da seleção natural. Moçada, meus queridos, qual é a alternativa da questão 6? Que fala que o texto é de Darwin, mas que faz uma crítica a uma das leis de Lamarck. Item C. O item C. Beleza? Bom, todas as outras questões vocês têm gabarito e vocês têm um comentário no final do material de vocês, tá certo? O professor Hugo vai encerrar, mas antes dele concluir, eu já quero de imediato deixar aqui meu forte abraço para vocês, tá certo? E dizer que amanhã vai ser um dia super iluminado na vida de vocês. Vocês vão ter a mais absoluta tranquilidade para fazer essa prova e para conseguir a meta de cada um, que é o sucesso, que é a aprovação, tá bom? Mas o professor Hugo ainda vai encerrar, no final a gente se despede. Pessoal, por favor, um comentáriozinho muito rápido da questão 10, por favor. Foi do Enem, mas é uma coisa que eu quero que vocês enxerguem. Na questão 10, ele diz: a tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Pessoal, o que é ebulição? O que é ebulição? É a passagem do líquido para o vapor, né? Mas, por favor, tu concorda que cada substância vai ter uma temperatura diferente para provocar esse efeito? A da água, quanto é? 100, perfeito. Me diga uma coisa aqui. A água sofre ebulição quando atinge 100 graus Celsius. Mas como que se estabeleceu esse valor? O que esse valor quer dizer? A ebulição, pessoal, ela acontece quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Vamos entender esses dois conceitos. Pressão atmosférica é a pressão que o ar faz sobre as nossas cabeças. Me diz uma coisa, nós estamos no nível do mar. Uma pessoa que está numa serra com 3.000 metros de altitude, aquela pessoa está mais próxima do céu, não está? Do que eu. Eu estou no nível do mar. A pessoa está com 3.000 metros de altitude, ela está mais perto do céu. Então a distância dela ao céu está menor. Logo, a quantidade de gás que tem entre ela e o céu, ou seja, a quantidade de gás que está na cabeça dela, é menor. Então ela tem uma menor pressão atmosférica. Aí vamos pensar o seguinte, ó. Imagina aqui que eu tenho esse copinho com água no estado líquido. Ela não tem vapor, ela está líquida. A quantidade de vapor dela é 0. Aí eu comecei a aquecer o material do copo. Comecei a aquecer. Tu concorda que ela vai começar a formar vapor? Então vamos fazer assim, ó. A pressão atmosférica da gente aqui, a atmosférica da gente aqui no nível do mar, é chamada de 1 atm. 1 atm. Aí presta atenção. No começo o meu vapor era 0. 0, não tinha vapor. Aí ele começou a formar vapor. 0,01, 0,02, 0,03, 0,1, 0,2, até chegar em 1. Quando ele chegar em 1, ocorre um empate, eles se igualam, e aí você tem a ebulição, é quando começa a ferver, quando começa a borbulhar. Repara no seguinte, quem está lá no topo da montanha, a pressão atmosférica a qual ele está submetido é maior ou menor do que 1? Maior ou menor? Menor. Menor, tem menor massa. Então tu concorda que se eu partir do 0, vai ser mais rápido de eu chegar até ele? Porque pensa comigo, onde é que a distância é maior? De 0 até 1 ou de 0 até
0,8. De 0 até 0,8. Então, se eu estiver em cima de uma serra, vamos imaginar assim, ó. Aqui em cima do palco é a serra, no piso é o nível do mar. Aqui em cima da serra está o Lázaro com a panela contendo água. E eu estou aqui no nível do mar com a mesma panela igual a dele, sobre o mesmo fogão, com a mesma quantidade de água. A gente se falando pelo telefone para não pegar catapora. Aí eu digo assim: Lázaro, já! Aí ele liga a boca do fogão dele, eu ligo a boca do meu fogão. Em qual das duas situações, eu no nível do mar ou ele na serra, a água vai ferver primeiro? Dele. Nele ferve primeiro. Porque ferver significa atingir a ebulição. Para atingir a ebulição, a quantidade de vapor que ele está produzindo tem que se igualar com a pressão atmosférica. Só que a pressão atmosférica dele é menor, então mais rapidamente ele chega até ela. E eu vou demorar mais tempo para ferver. Agora olha o perigo da pergunta. Onde é que eu vou cozinhar o alimento então mais rapidamente? Aqui embaixo no nível do mar ou lá no pico da montanha? A água vai ferver primeiro lá. Então onde é que ela vai cozinhar primeiro? Lá ou aqui? Aqui. Para cozinhar o alimento, a água não pode ferver, pessoal. Para cozinhar o alimento, a água tem que estar líquida. Porque no estado líquido, a água consegue armazenar muito calor. E se ela consegue armazenar muito calor, o alimento que está ali dentro dela vai receber esse calor e vai cozinhar. É justamente por isso que você tem em casa a panela de pressão. O que tu acha que a panela de pressão tem de especial? A pressão. Evitar a vaporização, seria? Isso, Evitar exatamente, a porque ó, dentro da panela, a pressão é maior do que a pressão aqui. Então, o líquido que está ali dentro vai ser aquecido, mas não vai ferver. Porque a pressão lá dentro está muito maior. Então vai ser muito mais difícil de ele ferver. Por isso que cozinha mais rápido. Exatamente. Se eu consigo manter a água líquida por mais tempo, eu vou ter mais material fornecendo calor para o alimento. E aí ele vai cozinhar mais rápido. Tente cozinhar o feijão numa panela normal, aberta, e tente cozinhar o feijão na panela de pressão, sendo a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de feijão, no mesmo fogão. Você vai ver que cada panela de pressão cozinha muito mais rápido, porque a pressão é maior, então a água não vai vaporizar. Quanto mais tempo a água ficar no estado líquido, melhor vai ser o cozimento, mais rápido vai ser o cozimento. Então a questão do Enem, ó, ele fez a relaçãozinha, ó. Quanto maior a altitude, me dá só esse passado, pronto, obrigado. Cara chique, ó. Quanto maior a altitude, ó, 0 km, 1 km, 2 km, 4 km, maior é a pressão atmosférica. Menor é a pressão atmosférica, certo? Menor é a pressão. Quando você sobe a montanha, a pressão atmosférica diminui. A tabela trouxe isso aí. Aí vamos lá, ó. Ele me dá um gráfico. Olha aqui o gráfico. Pressão de vapor da água em função da temperatura. Por favor, pessoal, a gente vive num estado que é retratado historicamente, tradicionalmente, como um estado de seca. Ou seja, eu tenho um açude, o açude secou. Me diz uma coisa, não é a água que tem no açude? Quanto é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Mas tu acha que a temperatura ambiente vai chegar até 100? Não. E como é que a água evapora, se não chegou até 100? Ela evapora porque a água tem um elevado calor específico, consegue armazenar muito calor, e durante o dia, expondo-se muito ao sol, ela armazena aquele calor e as moléculas que estão na superfície ficam muito agitadas. Aí elas acabam conseguindo se soltar por causa do ganho de energia cinética. Então é como se a água fosse perdendo camada por camada. E aí você nem vai percebendo. Quando passam vários dias sem chuva e com a alta temperatura que a gente tem comumente na nossa região, você acaba tendo a evaporação completa daquela água. Mas você foi perdendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E quanto menor o volume de água, mais rápido ela evapora. Porque mais fácil vai ser a condução de calor pelo meio aquoso. Então, quanto mais eu aqueço a água, mais ela evapora. Se evapora mais, forma mais vapor. Se tem mais vapor, aumenta a chamada pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? É a pressão provocada pelo vapor daquela substância. Então, vamos para a pergunta. Um líquido num frasco aberto, entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela e o gráfico, e os dados apresentados sobre as seguintes cidades: Natal, no Rio Grande do Norte, nível do mar; Campos do Jordão, em São Paulo;
1.628 metros. Pico da Neblina, 3.014. Por favor, concorda que o pico da neblina é mais alto? Então a pressão atmosférica lá é a menor de todas. Se a pressão atmosférica é a menor de todas, é a que mais facilmente eu vou ferver. Então olha a pergunta. A temperatura de ebulição será? Onde que a temperatura de ebulição vai ser maior? Naquela que for mais alta, né? Então, vamos lá. A tabela me disse isso aqui e o outro me disse isso aqui. Qual é a resposta então na questão, pessoal? Vamos lá. Maior em Campos do Jordão? Campos do Jordão é mais alto do que o Natal. Não, então a temperatura de ebulição é maior em Natal. E é menor aonde? Pico da Neblina. Então, gabarito. Letra C. Tá? C de certeza de aprovação, só com academia no coração. Meus caros, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe a cada um amanhã. Que cada questão que vocês leiam, brilhe nos seus olhos a resposta certa. Tá? Estamos na torcida. Agradeço demais a oportunidade e a atenção. E até qualquer dia, quando vocês estiverem na universidade, encontrarem conosco por lá. Até mais, gente. Muito sucesso para vocês amanhã, muita luz e que vocês consigam um grande resultado.